Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como se lança a bola. Isso aqui nós chamamos de robô. O técnico lança a bola para o aluno e tem várias formas de fazer esse lançamento, tanto como bola para baixo, bola para cima, jogadas. Primeiro para iniciantes, né? Você pode fazer tanto da forma clássica como caneta, né? Como você achar melhor. Primeiro vamos começar com bolas para cima. Eu vejo muita gente, o técnico lançando a bola, ele pingando uma vez aqui e lançando a bola. Aí ele pode lançar tanto na esquerda como na direita ou como em qualquer lugar. O treinamento, o técnico que monta. No meu caso, eu prefiro lançar a bola diretamente, sem pingar aqui, porque eu acho que você ganha mais potência. Você fazendo com que a bola pingue aqui, ela não tem força nenhuma de lá para cá. Quando você está treinando, o jogador bate de lá para cá e você rebate daqui para lá, a bola sai um pouco mais forte. Quando você simplesmente larga a bola aqui, a bola está sem força nenhuma e você vai aplicar a força. Então essa força é insuficiente, muitas vezes a bola não fica forte como se você estivesse jogando ou treinando. Então, para chegar mais ou menos a uma força similar a um jogador, eu procuro lançar a bola diretamente, porque aqui eu consigo prensar a bola aqui, ó, e a bola sai mais forte. Aqui a bola... Isso, aqui eu tenho mais controle, eu posso jogar a bola forte, mais fraco, do jeito que eu quiser, ou até mesmo da drive. Também consigo fazer aqui mais forte, assim, dessa forma aqui. Porém, eu vou gastar muita energia. O técnico aqui, quando ele lança a bola, ele não lança meia dúzia de bola, nem 50 bolas, ele lança 500, eu acho que mais de 1000 bolas eu lanço aí por dia tranquilamente, tá? Então, imagina você, a partir do zero, da força zero, você aplicar 1000 vezes o drive aqui, você acaba se lesionando. Então, para eu economizar também um pouco de força, eu pressiono a bola aqui, no sentido de lá para cá, e assim eu rebato a bola, assim ela fica com mais força. Aqui eu consigo dar drive também, como lançar a bola normal. A recomendação seria que, se você conseguir, você, ao invés de você pingar aqui e lançar a bola, você lançar direto. Tá, então aqui eu consigo aqui controlar a força. Então, tanto para alto rendimento como para principiante, eu posso fazer também. Se vamos supor que fosse um principiante, eu simplesmente lançaria mais fraco, sem fazer a bola pingar, mais fraco. E aqui também pingando eu consigo fazer fraco. Só que o problema é quando você quer lançar forte, né? Aí prensando a bola aqui fica mais fácil. Você pode fazer o que? Um treinamento comum, que seria tipo esquerda e direita. Eu vou fazer um treinamento aqui para a TM. Lá, esquerda, direita. Isso. Isso. E você pode montar vários tipos de treinamento, né? Esquerda e direita, 2-1, 3-1, direita meio, direita back, e aí fica a critério de cada técnico. A outra coisa importante no lançamento de bola, o tempo de bola que o técnico vai lançar. Porque existe um tempo de bola, que quando o jogador treina com outro jogador, tem um tempo de bola. E na hora do robô aqui também, o técnico tem que saber esse tempo de bola. Não adianta ele fazer duas, vamos supor que está lançando esquerda e direita, o tempo de bola seria mais ou menos isso. E aí de repente ele não tem muita prática, ele se enrosca aqui, aí ao invés de ele fazer rápido aqui, de repente ele se enrosca e aí vai devagar aqui, depois vai rápido, aí de repente vai devagar, enrosca. E aí então fica difícil para quem está treinando. O robô, ele é muito bom para ser treinado, porém o técnico também ele tem que ter um pouco de prática, né? E isso aqui dá para se praticar assim, até sozinho. Você coloca algum aparador aqui e treina o lançamento de bola aqui, ó. Tá? Eu costumo pegar mais ou menos entre 3 bolas ou 4 bolas aqui de uma vez aqui e vou lançando. É importante essa sequência aqui, você não se enroscar muito. Às vezes você acha que pegou a bola e não pegou, acaba atrapalhando com o tempo de bola do jogador aqui, aí fica ruim para ele treinar, né? Então é importante para quem está lançando ter um pouco de prática aqui. Mesmo eu que já tenho mais de 30 anos como técnico, às vezes eu enrosco aqui também para pegar. Uma outra dica, essa bacia aqui, se ela for muito alta também atrapalha, se ela for muito pequena também atrapalha.
Eu prefiro uma bacia um pouquinho maior que essa aqui, mas na altura dela tá boa. Tá? Então tudo isso o técnico ele tem que investir, vai investir numa bacia, mas se ele faz bastante robô, ele tem que investir pelo menos comprar uma bacia que fique fácil para que ele possa trabalhar aqui. Com relação à bola para cima é isso aí. Agora os lançamentos de bola para baixo. No caso de bola para baixo, você também pode lançar ela diretamente aqui, assim. Opa. Diretamente aqui. Eu procuro sempre fazer com que ela pingue aqui uma vez e lanço a bola. Você pode lançar ela diretamente, mas você tem que tomar um certo cuidado com a altura, né? Não basta lançar simplesmente, mas a altura não for condizente com uma altura de um jogador normal, né? O jogador normal ele cozinha um pouco mais baixo, né? E não muito alto assim. Então se você lançar direto, se você lançar a bola a partir dessa altura aqui, é difícil você lançar ela baixa. Então você tem que lançar ela baixa. Então eu tenho mais prática em fazer com que ela pingue uma vez aqui e aí eu entro com a cozinhada aqui. Quanto mais baixo eu pegar, melhor. Eu pego ela de bate pronto. Eu lanço ela já aqui perto, já quase no pingo, e entro com a raquete cortando ela. Isso aqui parece fácil, mas não é, tá, pessoal? É um pouco difícil, tá? A maioria das pessoas que não tem prática faz o quê? Lança daqui, aí cozinha, aí a bola sai muito alta, né? Ó. Aí a bola sai muito alta e isso aqui não é o normal de quando você está treinando, a bola não sai muito alta. Então, para que ela saia baixa, você tem que treinar aqui, ó. Você lança a bola daqui, aí ela sai, ela obedece mais a trajetória, ela vai mais baixinha. É importante o técnico também, ele treinar um pouquinho isso aqui, pegar de bate pronto. Para a parte técnica também, além de você pegar de bate pronto aqui, se você conseguir usar um pouco do punho, você consegue mais giro, né? Mais efeito para baixo, tá? E isso também, quando você lançar a bola para baixo, você tem que tomar um pouco de cuidado também com o tempo de bola, né? O tempo de bola ele é diferente da bola para cima. A bola para cima, vamos supor que a velocidade seria isso, ó. Você não pode lançar a bola para baixo assim também. Ficaria difícil para o aluno, né? Então você tem que calcular o tempo de bola, tudo, para que ele possa executar com facilidade também. A próxima é você fazer a mistura, né, dos dois, né, tanto bola para baixo como bola para cima. Você lançar uma bola para baixo, depois você lança uma bola para cima. Então a bola para baixo eu faço ela pingar aqui uma vez, aí eu afasto um pouco e a segunda bola eu mando ela direto, sem fazer ela pingar. Até aqui é mais ou menos que um técnico normal teria que fazer, aprender essas bolas para cima, bola para baixo, depois intercalar para baixo para cima e depois um nível um pouco mais acima, o técnico lançar bolas com efeito lateral, simular uma jogada. Você tem infinitas jogadas que você pode pensar e fazer junto com o jogador. Eu vou fazer algumas aqui para vocês terem uma ideia de como é. Essa bacia é melhor. Então vamos simular agora uma jogada que nós chamamos de quarta bola, né? Recibo quarta bola. Você lança uma bola para baixo curta, o seu aluno ele vai receber curto aqui, você vai dar um haral para ele em qualquer lugar. Então você recebe aqui para mim, por favor. Opa. Isso, então curto e comprido em algum lugar. Curto e comprido em algum lugar. Curto e comprido em algum lugar. Isso. Isso é uma jogada que acontece muito no tênis de mesa, então é importante vocês treinarem dessa forma também, tá? Só que aqui o técnico tem que ter um pouquinho já de experiência. Se ele não sabe jogar, aí fica um pouco mais difícil, né? Por isso que é um nível um pouco mais alto aqui. Outra jogada, ao invés de dar haral, você pode cozinhar para o aluno também. A mesma jogada e você cozinha comprido. Isso, lança curto e cozinha comprido.
Com a mesma jogada também, se você tiver mais criatividade também ou quiser fazer um pouco diferente, você simplesmente pode sacar mesmo, não só lançar a bola curta aqui, você pode sacar, fazer a mesma jogada, só que você saca aqui e você cozinha comprido. Saca curto e cozinha comprido. Saca curto, cozinha comprido. Ou saca curto e dá haral, por exemplo. Sacou curto, dá haral. Sacou curto, dá haral. E aqui seria até quarta bola. Se você quiser treinar até sexta bola, oitava bola, também pode ser. Então você saca curto, dá haral e devolve 2 bolas compridas para ele, por exemplo. Ó, sacou curto, deu haral, 2 bolas. Sacou curto, deu haral, 2 bolas. Isso. Então você pode montar infinitos treinos, né? É só ter um pouquinho de criatividade, só que nesse nível aqui o técnico precisa saber um pouquinho de algumas técnicas para poder executar esses treinamentos com mais eficiência. O começo é mais simples, o técnico não precisa saber muito sobre tênis de mesa, tá? O treinamento é mais simples, né? Bola só para cima, só para baixo, para cima, até aí, dependendo do nível do técnico, não tem problema fazer. Agora, a partir do saque, da quarta bola, sexta bola, aí o técnico precisa saber um pouquinho também de tênis de mesa. Você também pode montar uma jogada que seria assim, uma sexta bola também, você saca, o aluno recebe curto, você pode devolver curto ou dar haral para ele também, é uma outra jogada, tá? Seria saque, você devolve curto, ele abre, ou eu devolvo comprido aqui, ó, eu posso devolver tanto curto como comprido, ó. Tanto curto como comprido. Isso também seria uma jogada. Depois, se você quiser continuar com bola para cima, também pode. Ó, 2 bolas, por exemplo. Devolve curto aqui, ó. Devolve curto. Ela dá haral, depois 2 bolas. Né? Tem várias formas. Geralmente o técnico ele lança a bola daqui, né? Mas ele pode lançar lá da direita também, né? É um pouco mais difícil, mas no alto rendimento é feito isso. É uma outra forma de você fazer robô. Os jogadores de alto rendimento hoje, eles colocam também muito aqui curto na direita. Pode fazer uma simulação disso. O adversário sacou aqui, o aluno recebeu curto aqui. Depois daqui você monta algumas jogadas. Que a primeira jogada pode ser o quê? Ele recebeu curto aqui, você cozinhar comprido e ele abrir. Isso, aí você pode tanto sacar aqui, perdão, e fazer a jogada, como você pode lançar a bola daqui e fazer a mesma jogada. Isso, lembrando que é sempre pegando de bate-pronto aqui, tá, pessoal? Pingou, você já pega a bola, tá? Aqui você pode também fazer, ao invés de você cozinhar comprido, você pode dar haral também, tá? E se você quiser treinar, por exemplo, se o seu aluno quiser treinar bloqueio, por exemplo, você pode sacar aqui, ele cozinha comprido, você dá drive e ele treina o overdrive. Isso, essa é uma outra forma que você pode fazer também o robô. É meio que robô, meio que jogada natural, né? Então você pode inventar várias coisas aqui, simulando uma jogada que realmente aconteça no jogo. Se eu tiver outras ideias de fazer robô aqui, eu posso mostrar para vocês. Se vocês quiserem aqui que eu faça alguma coisa a mais aqui sobre robô, comente aqui embaixo para que eu possa saber se vocês querem que eu faça algum outro conteúdo ou mesmo conteúdo de robô um pouco diferente. A base do robô eu acho que foi bem explicado aqui. Tá ok, pessoal? Obrigado por hoje e até a próxima.